Olá, boa tarde para você. Hoje é quarta-feira, 19 de fevereiro de 2025. A Câmara Municipal de Coromandel, em um passo inovador, está lançando seu primeiro podcast, Coromandel em Debate, com o objetivo de aproximar a comunidade do trabalho legislativo. O podcast vai abordar temas relevantes para a comunidade coromandelense, como saúde, educação, segurança e desenvolvimento econômico. Os episódios vão contar com a participação de vereadores, promovendo um diálogo aberto e democrático. E o nosso primeiro encontro é com o presidente da Câmara, o vereador Douglas Castro. Professor Douglas, seja bem-vindo ao Coromandel em Debate. Boa tarde, Priscila. Boa tarde aos ouvintes, telespectadores da Gerais FM. A gente sabe da importância desse espaço, Coromandel em Debate, para a gente mostrar como a Câmara dos Vereadores, como o Poder Legislativo, ele está atuando em Coromandel, mostrar nossos trabalhos e o que a gente está fazendo em prol da população de Coromandel. Douglas, a Câmara Municipal realizou na última segunda-feira, dia 17, a sexta reunião ordinária do mês de fevereiro, né? A sexta reunião dessa legislatura. Já é possível fazer uma análise de como serão os trabalhos dessa nova composição do Legislativo Municipal? Priscila, a gente tem 2 meses de trabalho, então a gente intenso trabalho em janeiro e fevereiro, né, votando alguns projetos importantes para o município, que chegaram através do Poder Executivo e também projetos já propostos pelo Poder Legislativo. E nós percebemos que existe uma composição nessa nova casa, nessa nova legislatura, que mostra para nós que dá para nós um caminho de tranquilidade pelo trabalho, de discussão em alto nível, né? Então a gente está tomando decisões e conversando antes das reuniões. Então, é um grupo que está disposto a ouvir, né? E cada um dos vereadores sabe da sua responsabilidade enquanto legislador, e a gente percebe que o caminho está sendo bem tranquilo de se traçar, né? O caminho está fluindo, né? As conversas e os debates eles estão acontecendo na medida que necessitam, e isso é importante demais para o trabalho legislativo. E na sessão da segunda-feira, um projeto muito importante foi discutido pelo plenário da Casa, que é um empréstimo que o município está buscando junto ao BDMG, o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, para a construção do Centro Administrativo Municipal. O município precisa dar uma garantia para que o BDMG conceda esse empréstimo. Qual será essa garantia e de que forma ela será feita? Na verdade, um dos motivos pelos quais esse projeto ele passou e foi aprovado é a necessidade que a gente tem de dar um conforto à população, né, para que ela possa procurar todos os serviços em apenas um local. E a gente tem como garantia, né, a boa índole do prefeito, e esse projeto ele já vem com toda a sua estrutura mostrando o passo a passo de como esse dinheiro vai ser empregado. Então, logicamente, esse empréstimo ele tem um fim e ele não pode desviar isso para outro motivo, para outro objeto, né? Então, por isso, a gente, por unanimidade, né, votou esse projeto favorável ao projeto. Ele foi aprovado por unanimidade dos votos, porque os vereadores entenderam que o prefeito, Fernando, ele merece essa confiança nossa enquanto legisladores, né? Porque a ideia inicial desse centro além do conforto, da acessibilidade, que foi até um tema discutido, principalmente pela vereadora Franciene, sobre a acessibilidade dos locais públicos, Sim. Que nos prédios municipais isso é muito falho, e um local específico programado para isso, a gente vai ter uma melhor acessibilidade para as pessoas, além de levar o progresso a outra região de Coromandel, buscar, né, investimentos em outros bairros que não aqueles que já têm esses investimentos no momento. Então, levar também, né, esse desenvolvimento a outras áreas de Coromandel. Sem falar na economia, né, que o município vai deixar de alugar vários prédios que hoje são destinados ao atendimento ao público. Exatamente. Então, também foi colocado essa questão para poder desonerar, né, o município, e essa desoneração pode vir a ser o valor que ele vai pagar depois com esse empréstimo, né? A juros muito baixos, uma oportunidade muito grande. E é bom lembrar, Priscila, que o BDMG ele tem uma cota de empréstimos a municípios, né? E por isso a celeridade pelo processo. Porque caso esse projeto não fosse aprovado rapidamente, outras prefeituras poderiam
pegar esses recursos para si. Né? Então, é importante a gente dar agilidade a esses processos que vêm esses projetos do Poder Executivo, para a gente não travar e não perder grandes oportunidades, né? Através desses recursos que são disponíveis para nós. Qual foi o trâmite? Primeira e segunda discussão, aprovado por unanimidade? Regime de urgência, duas votações e foi aprovado por unanimidade nas duas e está pronto para sanção do prefeito. Lembrando que, em conversa com o chefe do executivo, o prefeito Fernando, ele nos apresentou o projeto e também nos deu a garantia de que não haverá mudanças no plano dos outros investimentos municipais. Então, a saúde continua com seus investimentos, a infraestrutura rural continua com seus investimentos, né? E isso vem para agregar o serviço público e não para poder focar os investimentos e se tornar, né, um único propósito da administração. Longe disso, porque a gente também tem que fiscalizar todo esse procedimento, então cabe a nós, vereadores, sempre estar atento a esses trâmites e como esse dinheiro vai ser aplicado. Já se sabe qual é a área exata que esse centro administrativo será construído? Ele é um loteamento novo, né, que fica à frente do posto Taquaril, do posto lá perto do estádio Nivaldão. Então, é naquela região em que eles vão construir e o espaço já foi cedido, então ele não vai ter despesa com o lote. Então, é só com a construção do centro mesmo, né? E a gente vai ficar aí sempre observando e sempre atento para as etapas do projeto que forem cumpridas. E esse projeto aí, essa discussão em torno desse condomínio, ela também foi discutida na Câmara na última sessão, né? Na verdade, é um loteamento aberto, não é condomínio, mas é um novo loteamento. Ah, não é condomínio. É um novo loteamento. Ô Douglas, a sua gestão à frente do Legislativo, ela tem atuado em diferentes setores. Eu vi que a Câmara discutiu, se encontrou com o CONCEP, o Conselho Comunitário de Segurança, para ajudar a Santa Casa, através do CONCEP, a adquirir alguns itens para a segurança do hospital. Um dos nossos predicados enquanto Poder Legislativo é poder, né, atuar nas diversas frentes e ser o mais democrático possível. E ontem eu tive uma reunião com o capitão Sandro, que é o atual presidente do CONCEP, e ele levou a nós uma demanda muito importante a respeito da segurança da Santa Casa, principalmente nesse momento de reforma. Então, aconteceram alguns fatos ali que deixaram a direção da Santa Casa e os funcionários em alerta, e isso foi relatado a nós. E nós, enquanto Poder Legislativo, estamos buscando a melhor forma de poder colaborar para que a gente possa minimizar, né, esses problemas de segurança que a Santa Casa vem enfrentando, principalmente nesse momento da reforma. Fica um pouco vulnerável, né? Sim, bastante vulnerável. Então, a gente precisa buscar algum método. E isso a gente precisa também agradecer imensamente ao CONCEP, né, a todos os integrantes do CONCEP, porque ele é sempre um parceiro muito grande da Câmara Municipal. Então, todas as vezes que o Poder Legislativo ele necessita, o CONCEP está pronto para nos atender, e isso é importante demais para nós, enquanto gestores, enquanto agentes políticos, ter essa parceria com as associações, com os conselhos, e o CONCEP sempre foi um parceiro. Uma das atuações, eu falando da sua atuação em vários setores, um projeto importante foi a aprovação da AMIC, né, que se tornando utilidade pública, a Associação dos Amigos da Cultura de Coromandel. Fala um pouquinho sobre isso. Foi um projeto de lei que foi levado pela vereadora Denise, né, nossa vice-presidente. Ela levou esse projeto porque ela sabe da importância que a AMIC tem, e todos nós, vereadores, sabemos como o trabalho vem sendo bem feito. Inclusive, deixar aqui um abraço ao Borginho, que é o presidente, ao Álvaro, e a todos os integrantes da AMIC, porque isso é fundamental, resgatar e rememorar e proteger a cultura de Coromandel, que é um celeiro cultural. Eu ia falar isso, Coromandel é celeiro de artistas. É, né? Fundamental, e assim, também nós tivemos o Canta Goiá, né, agora há alguns dias, com apresentações fantásticas e levando o nome do nosso principal poeta, né, o principal poeta da música sertaneja
brasileira a níveis regionais, mineiros. Então, a gente não pode deixar essa história se perder. E a cultura, ela faz parte disso, né? Com certeza. E falando em festival, o nível do Canta Goiá está cada vez melhor, né? Altíssimo. E nós temos uma conversa bem adiantada com o prefeito, inclusive, para que a gente possa criar, né, um projeto de lei que eu já havia pensado nesses últimos meses, né, da legislatura passada e agora também nessa legislatura. A gente está com um pouco de sobrecarga de trabalho esses dias, mas a ideia é de passar um projeto também para poder a gente fazer a Semana da Cultura, do resgate cultural, um projeto em que isso possa ser ensinado nas escolas. Então, nós vamos promover, vamos escrever e debater esse projeto nos próximos meses, para a gente poder sentar e chegar num senso comum para poder fazer esse resgate desde a primeira infância. Então, para que nossas crianças e adolescentes, eles não se percam da cultura que é da própria terra, né? Que a gente não possa perder ao longo do tempo essa diversidade cultural que Coromandel tem. A gente citou o Goiaba, a gente tem a Abel, temos, né, o Darlan, entre outros vários artistas que Coromandel, né, lançou aí para o cenário brasileiro, e a gente não pode perder isso. Internacional, exatamente, né? E a gente precisa levar isso para as escolas. É fundamental que isso seja falado lá. É importante saber de onde veio, exatamente. Né? Para conhecer o melhor caminho a ser trilhado. E não há uma cidade próspera que não respeita a sua história e a sua cultura. Com certeza. O Douglas, outra discussão importante dessa semana foi o reajuste dos vencimentos dos servidores públicos do município, efetivos, comissionados, contratados, processo seletivo, que também se estende aos aposentados e pensionistas. Eu quero que você fale um pouquinho sobre isso. Foi aprovado por unanimidade. Também foi aprovado por unanimidade, um projeto que chegou para nós aí para poder dar esse reajuste ao servidor, baseado na inflação, né, que chegou do Poder Executivo, e a gente passou com tranquilidade o projeto, mas lembrando que o prefeito Fernando, na legislatura passada, foi aquele que, em porcentagem, que possibilitou um maior aumento nos 4 anos. Em porcentagem, ele foi o recordista de aumento para a classe, né? E nós sabemos, assim, temos a certeza que a valorização ela acontece, e a ideia é que isso seja cada vez mais efetivo e que nos próximos anos até esses valores eles possam ser colocados com uma possibilidade de aumento maior, aumento real maior. Mas o grande ponto que a gente tem que destacar é a dificuldade econômica que o país vive. Exatamente. E um cenário de incerteza absoluta. Né? E eu acho que é prudente tomar todos os cuidados possíveis para evitar que tenha assim, alguma surpresa negativa, né, nos próximos meses, no próximo ano, que é um ano eleitoral, e a gente não sabe como as coisas vão acontecer nesse próximo ano. Então, ainda está um cenário de muita incógnita. Né? Sim, e não é simplesmente conceder um aumento. É preciso estudar qual é o impacto nos cofres públicos, né? Nos cofres municipais. Isso, e a gente deixa aqui também uma mensagem clara de que a defesa ao servidor público ela é fundamental. Sim. E que a gente precisa, lógico, na maior parte do tempo, dar a eles exatamente o tratamento que eles merecem, e que são eles que suportam toda a administração. Então, o servidor público ele precisa ser valorizado. Né? Então, eu tenho absoluta certeza, e já em conversa com o próprio prefeito, que nos próximos anos a tendência é de que o reajuste seja um pouco maior do que a inflação, né? Para poder ele conseguir atingir aquela régua que ele mesmo colocou. Né? Ele poder bater, ou pelo menos, né, dar o mesmo valor em percentual de aumento durante o seu mandato. E esse cuidado, essa valorização, você acha que ela pode se estender também ao plano de carreira dos servidores? Que é fundamental, Priscila. Sim. Então, no mandato passado, eu já tinha feito 2 indicações, tanto para a classe dos professores em específico, quanto para os outros funcionários, né, para os outros efetivos, para que eles pudessem pelo menos analisar e estudar esse novo plano de carreira. Né, em conversa também com o procurador do município, ele já abriu essa porta e disse que esse ano é um ano de estudo para que esse estatuto seja reorganizado, para que o plano de carreira seja refeito. Então, é uma ótima notícia para o servidor municipal. Sim, né? A ideia é de que o trabalho, o estudo seja muito criterioso e que o mais rápido possível esse plano de carreira possa ser colocado. Muito bom. O Douglas,
Apoio às associações de estudantes. Qual é esse apoio? A associação de estudantes, elas são muito importantes, né? Porque elas exercem um papel fundamental que é levar esses estudantes para estudarem, para se qualificarem e muito provavelmente ter um profissional, né, ainda mais qualificado em Coromandel. E eu, como professor, né, nós temos aí as discussões e o projeto foi aprovado também por unanimidade, mas a gente ainda continua em discussões com os presidentes de associação, né, enquanto presidente da Câmara, para a gente tentar estudar melhores formas, viabilizar talvez outras fontes de recurso para eles, né, mas a gente precisa ficar muito atento à questão orçamentária, né, mas é também um papel nosso e uma prioridade até para que os estudantes paguem cada vez menos, né, o seu transporte para os outros municípios e também para aqueles que estudam aqui em Coromandel. Douglas, você falou aqui nas Gerais, em uma outra oportunidade, sobre o cuidado com as pessoas com transtornos do neurodesenvolvimento. Foi um compromisso, inclusive, de campanha. Um dos projetos discutidos na 5ª reunião ordinária, do dia 10, né, trata dessa questão. Então, eu quero que você fale um pouquinho sobre esse projeto. Esse projeto que busca, né, uma política pública de fato para os direitos das pessoas com alguns transtornos, né, com diversos tipos de transtorno, já era o meu pensamento desde a legislatura passada. E eu apresentei esse projeto, ele é de minha autoria, inclusive, Priscila, aprovado também por unanimidade, que a gente busca fazer essa política pública funcionar. Então, dentro do projeto para TDAH, dislexia, descalculia, TOD e entre outros transtornos também, e aqui a gente incorporou também as pessoas cegas e com baixa visão, surdos com baixo poder auditivo, para que a gente pudesse estudar um mecanismo para que elas pudessem ser atendidas da melhor forma possível, né? Lembrando que isso não vai aumentar a carga de trabalho, por exemplo, do professor, porque é um projeto que acaba começando na escola. Inclusive, nós temos na Escola do Legislativo já um plano para que cursos de capacitação possam ser feitos através da própria Escola do Legislativo. Então, a gente colocar o projeto em votação, aprovar o projeto e depois dar subsídio para o professor poder entender melhor o que o projeto traz e também o que vai mudar, apesar que hoje todo professor está muito atento a questão dos transtornos em sala de aula, então eles estão sabendo o que está acontecendo. Então, é uma das portas de entrada, Priscila. Até porque tem sido um problema recorrente, né, nas escolas. Exatamente. Acaba que é uma demanda recorrente e a equipe de supervisão, as professoras, a diretora, elas já estão muito atentas quanto a isso, né? E o que mais nos preocupava e o que mais nos preocupa enquanto político, né, enquanto pai, enquanto professor, é que, às vezes, o tratamento não tinha um prosseguimento. Então, quando era diagnosticado ou o tratamento não funcionava, ou a terapia ficava falha, ou a família às vezes deixava de lado esse tratamento, e aquela criança ela acabava ficando à mercê do sistema e ninguém absorvia. Né? Às vezes a família nem consegue lidar com a situação. Né? Às vezes os transtornos também são todos de ordem genética, então várias pessoas da família têm e acaba que isso poderia dificultar muito. Então, um dos nossos pensamentos para poder colocar esse projeto foi discutir com pessoas que conhecem. Então, eu tive uma discussão com a Laura, psicóloga, que é especialista em TDAH, ela é TDAH, ela fez uma explanação para nós incrível na Câmara, para poder mostrar para os vereadores a importância e para o público também. Então, foi um momento muito bom de enriquecer o projeto. Eu já havia conversado com ela antes para a gente poder organizar alguns pontos que poderiam ficar soltos. A partir desse momento, a gente tem uma ideia e essa ideia ela já está mais do que no papel, né? E nos próximos meses a gente vai ter um centro especializado para receber essas pessoas aqui em Coromandel. E isso deve sair do papel em que época? O mais breve possível. Nós estamos junto à Prefeitura Municipal já organizando um local específico para isso. Então, já temos adiantado, né, onde pode ser, o aluguel do espaço, né, e a composição desse centro, que é multidisciplinar. Então, nós vamos ter o atendimento em educação, atendimento em saúde. Eu ia te perguntar isso. O direcionamento para algum tipo de benefício que essa família puder ter, que ela vai ser encaminhada para os setores da prefeitura, para os advogados poderem também tratar desses assuntos, né, ela ter um assistente social para poder também buscar esses mecanismos para que essa pessoa seja atendida e o mais importante de tudo, o acompanhamento ser periódico.
tanto com o médico, então a ideia é aumentar o número de consultas para a gente poder laudar o máximo de pessoas possíveis, o máximo de estudantes possíveis, para que eles possam ter o atendimento integral, né? Então, esse centro ele vem para poder discutir, tratar, observar e levar adiante uma demanda desses transtornos do neurodesenvolvimento, né? Autistas também podem ser atendidos, mas aí a APAI já faz um trabalho sensacional, né? Com esse público. Então, a gente até desafoga, né? A APAI em sua grande proporção de atendimentos, e um atendimento que às vezes ficava difícil para eles, né? Então, o poder público municipal, através da política pública, começou com um projeto, na verdade começou com uma ideia, né? Aí o projeto sendo aprovado, a sanção do prefeito, em discussão com o prefeito, o Poder Executivo abriu essa possibilidade de a gente ter esse centro. Então, assim, eu tenho que agradecer também imensamente ao Fernando, porque é uma parceria que sempre tem dado resultado, e nós temos aí evoluído muito na questão da inclusão. Então, a ideia é que, assim como a Clínica da Mulher tem hoje um público muito efetivo e um trabalho muito bem feito, esse centro de referência ele vai servir para poder canalizar, vai centralizar esse trabalho. E aqui também eu gostaria de deixar também um abraço muito forte à Carla Porto, que foi uma das pessoas com que a gente conversou para tentar organizar, assim como a Marilei, secretária de Educação. Então, a Vanessa, presidente do Comped, né? Então, nós temos aí várias mãos atuando juntas para poder centralizar isso. Então, nós vamos ter um ponto de referência para que essas pessoas possam procurar. Elas vão ser atendidas ali, todos vão ser atendidos ali. Eles não vão ficar perdidos na rede, sem saber se é no posto, o posto encaminha para o centro. A escola encaminha para o centro. Então, a porta de entrada é o posto. Quando o posto identifica, o atendimento será no centro. Então, Agora, ele vai direcionar a escola também o centro. A escola também pode direcionar. Sim, então o antigo CAEM ou CAEM, ele vai participar. O que é o CAEM? O CAEM é um centro para poder estimular essas crianças que têm algum atraso do desenvolvimento também. Ele já funciona dentro da Secretaria de Educação, só porque ele vai ser integrado ao centro. Então, nós vamos ter médico, nós vamos ter terapeutas, nós vamos ter psicopedagogas, tudo isso no espaço só, que eu acho que é o fundamental para a gente poder melhorar o atendimento a essa pessoa. Então, recapitulando aqui, o centro multidisciplinar ele vai ficar subordinado tanto à Secretaria de Saúde quanto à Secretaria de Educação. E de inclusão social. E de inclusão social. Inclusive, no projeto, um dos artigos, né, quando eu fui redigir o projeto, eu fiz questão de que houvesse um cadastro em tempo real. Então, à medida que os laudos fossem entrando na rede, as pessoas laudadas fossem entrando, os alunos, eles já vão ter, a Secretaria de Educação, de Saúde e de Inclusão já vão saber em tempo real que ali tem aquela pessoa, que ela mora em tal endereço, que ela tem o determinado tipo de transtorno, faz determinado tipo de tratamento, se é atendido pela APAI ou pelo centro. Então, quer dizer, que a gente vai ter uma ficha melhor e uma maneira melhor de acompanhar isso e evitar que as consultas médicas fiquem muito espaçadas, seja por, às vezes, a família não ter a condição de marcar ou pela própria o contexto do atendimento público. Sim. Então, assim, acompanhar mais de perto essas crianças. É uma boa ideia ser em tempo real, porque a gente sabe que os trâmites chega que tem que ser protocolado, é encaminhado via ofício para outro lugar. Então, a gente sabe que é um pouquinho burocrático e atravanca um pouquinho o sistema, né? E isso pode repercutir muito mal a criança, porque quando a gente fala de transtorno, Priscila, a gente pensar no laudo para o poder público, às vezes, para a própria medicina, esse tempo, ele repercute de uma forma. Para a criança que não está aprendendo, para a criança que tem alguma dificuldade, isso repercute demais. O prejuízo é muito grande. O prejuízo ele é triplicado, ele é ao cubo, ao quadrado. Então, quer dizer, que todas as vezes que essa criança ela fica mais uma semana sem o atendimento, ela vai regredir ou ela vai deixar de evoluir. Então, por isso a celeridade é tão importante. A gente tem essa ideia de criar esse centro, né? E o projeto de lei foi um dos principais motivos pelos quais a gente já dá essa porta de entrada, esse pontapé. Então, nós vamos acompanhar o trâmite desse centro de referência. E a gente faz questão que vocês estejam, né, na inauguração, nos trâmites e que tudo seja muito claro,
né, e o trabalho também seja muito claro para evitar, né, algum tipo de conversa que não seja aquela que é oficial. Exatamente. Né? O Coromandel em Debate está aqui para isso. Exatamente. E, Priscila, outra questão que esse projeto de lei traz é um tempo extra de provas para concursos para as pessoas TDAH. Então, não só os estudantes, mas qualquer pessoa que seja diagnosticada com TDAH ou dislexia, que tenha deficiência visual, quando eles solicitarem, no caso do TDAH, dislexia, eles vão ter um acréscimo de tempo de prova. Concursos públicos, assim como por exemplo. acontece em concurso. Os concursos municipais. Então, nos municipais. Mas e na rotina escolar, por exemplo? Isso já acontece? Já acontece porque nós temos aqui supervisoras e uma equipe de trabalho na educação muito forte, muito fantástica, né, que estão atentas o tempo todo a isso. Isso já acontece. Essa flexibilização do currículo, os mecanismos já são feitos para que essas crianças elas tenham uma condição melhor, né, porque isso é fundamental para elas poderem se desenvolver e o método de avaliação de um não é o mesmo do outro. Cada caso é um caso. Exatamente. Cada vivência é uma. Aí, a partir do momento que essa criança se torna adulta, sai da escola, e ela quer prestar um concurso, às vezes ela tem uma dificuldade. Então, um dos nossos pontos do projeto também é dar esse tempo extra em sala separada para evitar que haja qualquer tipo de movimento que venha a atrapalhar, tentando buscar a maior equidade possível para essa pessoa poder participar desse concurso público, né? E também ledores de provas para as pessoas que são cegas. Então, tudo isso está dentro desse projeto. Então, passa a ser uma política pública, passou a ser uma política pública e a gente está aí para poder buscar ainda mais recursos para esse centro e para que essa política seja efetivada. Essa é a verdadeira inclusão. Exatamente. E está aí, a política pública serve para isso. Douglas, vamos falar um pouquinho sobre a escola do Legislativo? Você já citou um pouquinho atrás aqui na nossa conversa. Eu vi uma movimentação da Câmara já nas redes sociais com a Ivani. Fala um pouquinho. A Ivani hoje é a nossa atual diretora da Escola do Legislativo, né? Uma pessoa que já foi coordenadora de curso, já trabalhou, né, em diversas áreas da educação e, né, do comércio de Coromandel. Então, é uma pessoa extremamente capacitada para exercer o cargo que está exercendo hoje. E ela já vem fazendo, né, um trabalho aí de bastidores para buscar essas parcerias para a Escola do Legislativo. Então, a partir do mês de março, né, nós temos aí agora alguns projetos que vão começar a aparecer. Já estão todos articulados. Então, nós temos aí uma gama de projetos já engatilhados para a Escola do Legislativo, que vai voltar a ser aquela escola mais atuante, né, possível. Vamos dar um spoiler? Nós temos, só para deixar aqui um spoiler, como você está pedindo, nós vamos ter um projeto voltado ao Dia da Mulher. Né? Então, nós vamos buscar, não vou contar ao público agora, porque aí eu vou deixar um pouco em segredo, mas buscar aquelas que pouco são vistas. Né? Então, a ideia da escola é levar essa dignidade e o nosso agradecimento enquanto mulher para essas pessoas que, às vezes, são deixadas de lado pela sociedade. Então, nós vamos ter um movimento bastante forte nesse sentido, um projeto da dengue também, que será realizado no próximo mês com crianças, tempo integral, em parceria com as escolas. Então, a gente também está articulando esse projeto, né? O próprio acesso ao ex-projeto Casa, agora a gente deve mudar o nome dele, né, para poder receber essas crianças em vulnerabilidade, para poder dar condições de melhorias escolares, atendimento psicológico. Então, a Escola do Legislativo ela vai trabalhar muito nesse ramo, né? Vai buscar muitas parcerias, mas aí nós já temos alguns projetos já engatilhados, né? E o nosso foco total também no cursinho do Enem. Então, a gente vai retomar, porque ano passado não teve, né, o cursinho do Enem, o pré-vestibular aí de 3 meses, ou até mais, 3, 4 meses, aí a gente tem que organizar essa logística para que os adolescentes, aqueles que estão no terceiro ano, né, possam ter acesso a uma educação de qualidade, a uma busca por esse cursinho daqueles que, principalmente aqueles que não têm condição nenhuma, né, de bancar um curso particular, para poder entrar na faculdade federal, para poder conseguir o seu futuro melhor aí. Muito bem, Douglas. Eu deixo aberto agora para as suas considerações finais. É dizer que a Câmara dos Vereadores ela está à disposição da população para parcerias, para entender melhor como a população vê, né, o processo legislativo. Então, a gente gosta que as pessoas frequentem a Câmara para que esse contato seja mais direto. Então, cada vez mais próximo de você é o nosso lema. Então, é buscar essas parcerias e saber que a população entende, né, e tem na Câmara um aliado para as suas demandas. Né? Então,
quaisquer que forem, a gente está à disposição para poder estar tentando resolver. Muito obrigada pela sua presença aqui e nós esperamos você na nossa próxima edição do Coromandel em Debate. Fique com a gente, acompanhe as nossas redes.